Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Como você sabe, Pod Colabora toda quinta-feira com um episódio especial. E o Pod Colabora que é patrocinado, né, pelo nosso Instituto Colabora Saúde. Se você não conhece, entra lá nas nossas mídias sociais, no www.institutocolaborasaude.com.br, você poder conhecer um pouco mais e nos ajudar a fazer um match da saúde, né, levar recursos para quem de fato precisa. E falando de saúde, gente, emenda com bem-estar, qualidade de vida. E hoje eu estou super feliz porque a gente trouxe um convidado aqui para vocês, assim, para lá de especial. Dispensa apresentações, né, mas eu vou fazer as vezes da casa aqui e todo mundo vai falar, não precisava, Papini. Quem não conhece, né, esse profissional referência para nós? Então, o nosso profissional veio falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Ele é educador físico, mas ele foi nacionalmente, né, conhecido por fazer o Ronaldo emagrecer. Sim, o Ronaldo Fenômeno ficou fininho mesmo depois de parar de jogar. Então, Márcio Atala, seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado Papini. pela sua presença. Imagina, um prazer. Quando a gente tem a oportunidade de falar com saúde, com gente que é da área de saúde, né, que milita aí tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, é um prazer. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Muito bom. Obrigado, Márcio, por vir. Hoje o Márcio continua, né, no seu propósito de levar qualidade de vida para as pessoas, para as cidades, mas também tem a Clínica Bem-Estar, né, que você... Eu vou te falar muita coisa, mas tem a clínica, que acho que é o meu quartel-general, e é muito legal, porque você consegue esse contato individual com as pessoas. Tem os projetos populacionais, que a gente já fez em cidade. Nos últimos 4 anos, a gente fez na Droga Raia, Drogazil, com mais de 50 mil pessoas. Fantástico. Tem as palestras, tem o trabalho ali na TV, na rádio, enfim, a gente faz um pouquinho de tudo. Muito bom. Você vai contar para nós um pouco de cada tema desse aí. Mas antes, eu queria começar do início, Márcio. Como é que chega essa questão do esporte? Você sempre praticou muito esporte, desde criança. Eu sei que você teve uma passagem como atleta de futebol, jogador de futebol. Conta para nós como foi isso. Cara, aí entra muito a questão da influência, né, da educação, da influência dos pais, né? Meu pai sempre foi um cara muito, apesar de ser economista, trabalhar na área financeira de grandes empresas, era um cara que sempre fez muito esporte. Meu avô foi goleiro do Corinthians, enfim, então tinha um histórico ali. E eu sempre, espelhado ali no meu pai, sempre fiz muita atividade física de criança, sempre gostei muito, tem essa coisa, Eu lembro que nos meus aniversários, minha mãe falava, mas Márcio, você já ganhou 6 bolas, você quer mais uma? Eu falei, quero bola, só queria bola. Então, sempre gostei da atividade física. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Garoto de Belo Horizonte, vim com 12 anos para São Paulo. Sempre tive muita facilidade com todos os esportes e joguei categoria de base do Corinthians e tal. Joguei categoria de base do Guarani, mas desde os 16 anos eu já tive problemas com o meu joelho, né? Então tive uma primeira cirurgia aos 16 anos, depois outra aos 19, e eu aos 18, e aí eu já jogava no Ituano, enfim. E aí você não consegue levar muito. Eu nunca larguei estudo, imagina, sempre foi uma coisa que era... Assim, não tinha negociação com minha mãe. E aí entrei na USP, entrei em 89 em Educação Física na USP, mas sempre com aquele sonho, daqui a pouco eu vou para o esporte de novo. E no primeiro ano ainda tentei tocar a USP e o Ituano e tal, não consegue fazer as duas coisas com qualidade ao mesmo tempo. Fiquei na faculdade. Mas o esporte de competição sempre gritou em cima de mim, né? E engraçado, porque eu tinha uma matéria na faculdade que era saúde pública. E a gente fazia na escola, era um professor da medicina da USP que dava essa disciplina. E teve uma prova, todo mundo fazia, claro, as provas, e ele ia dar ali 2 bolsas para pessoas estagiarem para trabalhar com saúde pública. E, obviamente, você tinha os bons alunos da faculdade que se dedicavam muito, tinha os alunos que eram
intermediários, eu me coloco ali no nível deles. E aí, quando veio o resultado das provas, o professor pegou e falou: olha, decidi aqui as duas bolsas. Deu ali para o cara que tinha tirado a maior nota e me chamou, cara. Eu falei, pô. Será que eu tirei uma nota tão boa assim? Aí teve uma revolta ali de algumas pessoas que tiraram notas bem melhores. E aí ele falou assim, ele tem uma qualidade que é gostar e cuidar de pessoas. Olha, que legal. Mas você tem 19 anos, velho. Você nem falar obrigado, passo essa oportunidade, o pessoal está brigando por ela, está tudo certo. E esse professor falou, você tem uma coisa diferente para trabalhar com saúde. Né? Enfim, passa. E fui para o lado do esporte e competição. Terminei a faculdade, fui ainda tentar jogar um ano nos Estados Unidos, operei de novo o joelho, voltei. E comecei a trabalhar com tenistas profissionais, comecei a correr o circuito mundial, com tenistas ali na casa de 50, 30 do mundo. Nisso, acabei reencontrando o Carlão do vôlei de praia, quer dizer, era vôlei, capitão da seleção 92, reencontrei, ele estava indo para a praia e me fez o convite para trabalhar com vôlei de praia, com o Paulo Emílio, que é um querido, um grande amigo, um craque, mas sempre esporte e competição. E viajava o mundo inteiro. Em 2000, antes das Olimpíadas de Sydney, o time da Sheldon e da Adriana, que era campeão mundial, foi vice-campeão olímpico, a gente ficou uns 10 dias em Los Angeles. E a época do jornal impresso, que todo mundo lia tal, e eu tinha aquela mania de manhã ir lá buscar o jornal e vejo que a população dos Estados Unidos, pessoal preocupado, que estava atingindo quase que 50% da população acima do peso. Não era uma época de internet fácil. E aí você ia nas bibliotecas para acessar a internet e eu fui tentar pesquisar o número do Brasil. E naquela época era perto de 30%, um pouco inferior a 30%. Anos 2000, início dos anos 2000. 2000. Aí, todo lugar que eu ia para um circuito de vôlei, eu ia na biblioteca e ia ver qual era o perfil daquele país. E o que eu reparava? Pô, vôlei de praia, aqueles caras com sarados, aquelas mulheres saradas, você olhava para a arquibancada e você falava, pô, tem um lugar que a galera vem assistir, mas não pratica. Está muito acima do peso. E aquilo foi me chamando a atenção. Quando eu volto para o Brasil, pós-Olimpíada e tal, eu monto o Bem-Estar. Eu falo, pô, era o começo da internet, ter um site era como ter uma startup hoje, né? Eu monto um site para falar disso, estoura a bolha de internet, e eu sou convidado pelo IG, que era o maior portal do Brasil na época, pelo Matina Suzuki, a assumir toda a área de saúde do IG com o meu site. Qual era a condição que ele queria? Que eu não falasse só de atividade física. Aí você lembra do professor. Aí eu comecei a estudar o que na nossa vida influenciava a nossa saúde. Que eram os hábitos, a alimentação, o sono, a atividade física, enfim. E comecei aí. E aí daí, lancei revista que rodava em avião, era revista de bordo. Aí criei o programa Bem-Estar na Globo em 2005. E aí a jornada vai. A ficha vira mesmo em 2000, quando eu vejo que a qualidade de vida das pessoas só ia piorar. E aí eu lembro que quando eu levei o projeto do Medida Certa para o Fantástico, eu lembro muito, assim, o Brasil... Foi em 2011, dia 26 de janeiro de 2011. Foi quando eu levei, tive a reunião lá. Que eu mostro o projeto, eu falo, o Brasil está com 48%, 49% das pessoas... Em 10 anos dobramos quase. E eu falei, vai piorar. Mas eu falei, vai piorar. Aí eu lembro que eu falei, o Fantástico talvez seja a única oportunidade de levar um conteúdo de qualidade para milhões e milhões de pessoas. E aí, enfim, aí foi medido. E para quem não lembra, né, ou a gente tem uma audiência jovem aí também, o nosso Medida Certa, a gente tem o ícone do Ronaldo na época, mas tiveram várias outras pessoas temporadas. E inspirou muita gente na prática do dia a dia, né? A gente fazia pelo menos umas 12
a 14 caminhadas pelo Brasil. 20, 30 mil pessoas caminhando com a gente, fazendo exames de glicemia, pressão, medindo composição corporal nos parques. Eu lembro, por exemplo, na caminhada de Manaus, foram quase 50 mil pessoas. Olha só. Entendeu? E as pessoas se inspirando, tentando mudar o estilo de vida. Eu acho que foi um momento muito importante para falar do autocuidado. Ô, Márcio, e você explorou uma TV aberta, né, que na época ainda, hoje continua sendo o principal canal de mídia, mas que tinha muito mais peso, né, porque a internet estava no seu início, e com um olhar sempre, não só do indivíduo, mas do coletivo, né, desse impacto nas cidades e tal. Então você entende que esse é um tema de saúde pública. Eu tenho certeza que você tem muitos poucos países que estão se preparando, né? Eu fiz um documentário em 2018 que eu viajo vários países do mundo para ver esses lugares onde eles têm encontrado uma solução de saúde pública. E o que me chama muito a atenção, por exemplo, é a Coreia do Sul, que é um país grande, um país com uma população grande, e eles conseguem fazer, mas eles vão no estilo de vida. Eles agem fortemente no estilo de vida. O que você vê no Brasil, o que você vê nos Estados Unidos, é muito indo na cura da doença, em ter mais hospitais, o que não é errado. Só que se você não melhora o estilo de vida, você vai ter cada vez mais pessoas precisando. Você não inverteu um modelo. Não. Porque hoje a gente tem recebido aqui no nosso podcast muitos especialistas no sistema de saúde, o Dr. Gonçalo Vecina, o Sérgio recentemente que foi da AMIL, você conhece. E a gente falando muito dos dados de saúde, que custos insuportáveis, insustentáveis, né? Tanto na saúde pública quanto privada, mas o modelo não muda. O modelo ele é sempre curativo. Então, mas aí você tem que ter uma coragem, né? Claro, só coragem não adianta. Está cheio de corajoso no cemitério ali, né? Você precisa poder fazer. Mas, por exemplo, quantas tem uma vezes... metodologia também. Então, quantas vezes já não fui em plano de saúde, eles me chamaram e falaram, a gente tem esse problema. Eu falei, você vai continuar fazendo isso? Vai continuar dando errado. E aí, quando você propõe o disruptivo, né? Que é... As pessoas não têm coragem de dar esse passo. A gente fez Jaguariúna, mostrou a economia que tinha. A gente publicou artigos científicos, por exemplo, na Obesity, que é uma revista de primeira linha. Super elogiado o artigo, assim. Agora, o modelo está aí. Fazer, enfim, vai exigir uma vontade política. O que eu sei, Papinho, isso é certo como o calor do sol. Não tem dinheiro para pagar essa conta. Exato. Já não tem hoje, e daqui 10 anos eu não faço a menor ideia como isso vai ser aqui no Brasil. E você falou de Jaguariúna, eu me lembro muito bem, porque a gente tinha outros projetos em comum à época, e é um tema que precisa ter continuidade, né, Márcio? Sim. Quer dizer, a gente está falando do Jaguariúna, uma cidade aqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo, e aí se troca a prefeitura, tudo, e acaba não tendo continuidade. Ou seja, saúde pública com continuidade. O legal da Coreia é que é um projeto de país. Né? Perfeito. E não é um projeto de governo. Porque sem saúde, hoje, em qualquer empresa, o custo de saúde é o segundo maior custo que a empresa tem. E o que acontece na empresa, acontece com o país. É o O espelho. que o RH faz? Ele não mexe na qualidade de vida, no estilo de vida das pessoas. Ele vai lá, procura um plano que é um pouco mais barato, dá um downgrade aqui, tenta um aplicativo milagroso que as pessoas vão se engajar e vai mudar. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Então, mais de 98% das empresas, todo ano a sinistralidade aumenta. Sim. Porque o estilo de vida está ruim. Então, se você não atacar isso... E na Coreia, eu lembro que em 2018, tiveram algumas entrevistas que foram muito impactantes para mim. E uma delas é sério que esse cara está falando isso? Que eles pegam todo mundo que está mais de 3 horas conectados numa mídia social e levam para um centro de dependência e combate ao vício de internet? Uau. Não, você está brincando. Isso daí... Menor de 18 anos não pode acessar a internet depois das 11 da noite, a lei Cinderela deles. Isso para a gente, para a nossa cultura, parece ser uma coisa... Eu sei que eles fizeram isso. Em 5 anos, eles reduziram a obesidade, taxa de suicídio em adolescentes diminuiu pela metade,
Entendeu? Um país que hoje tem 4% só da população obesa, o Brasil está caminhando para 30%. Né? Então, assim, é uma política de saúde pública, não é isso isoladamente, eles têm fortemente ali um incentivo à prática da atividade física, que quando você faz isso, você tem desconto em uma série de exames e oportunidades em relação ao autocuidado. Em relação à alimentação, você tem uma regulamentação muito forte em cima dos tamanhos das porções. Então, eu lembro que a nossa equipe tinha vindo dos Estados Unidos e a gente estava na Cheesecake Factory. 6 pessoas, lá, pedimos festa, 3 né? cheesecakes, sobrou. Quando a gente chega na Coreia, a primeira coisa que a gente começa, né? Na Coreia, comendo com os coreanos. Só que chega uma hora que você fala, velho, vamos para um... Então, vou até falar o nome, fomos para o Outback. E aí chega lá, você acha que você vai comer aquela costelinha, vem a porção pequenininha, vem um acompanhamento de salada, porque eles regulam muito o tamanho de porção. Né? E aí não tem jeito, você falou antes da cultura, né? Tem que ter um pouco de intervenção. Né? Porque a gente está falando de um ambiente social, né? Uma sociedade, alguém tem que fazer esse balizamento. Por quê, né? A conta vai chegar para todo mundo. A gente olha muito isso, desculpa te cortar, Martin, mas na questão dos industrializados, né? Que é um dos fatores quando a gente pensa em alimentação. E que hoje acaba tendo um estímulo muito grande, é mais fácil para a população. Né? E essa é uma discussão que merece uma hora, assim, porque assim, a indústria melhorou muito. Tá. Se você pega, por exemplo, a década de 80, qual que era o cereal matinal? Não tinha uma fibra. Era flocos de milho com açúcar. Só. O mesmo produto achocolatado hoje, ele tem mais de 50% a menos de açúcar. Né? Então, hoje você tem uma variedade de, por exemplo, cereal matinal, produtos com prazo de validade muito maior que pode chegar às populações mais carentes. O ponto, e aí vale uma sugestão de entrevista aqui, eu tenho sugerido ele, nem o conheço, um dia ele vai falar, para de falar meu nome. É o Márcio Holland, que é um professor da FGV, que analisou os dados do Vigitel dos últimos 10 anos, mostra que o consumo de refrigerantes e bebidas adoçadas caiu 55%, que nos últimos 10 anos a gente aumentou o consumo de fibras, frutas, legumes e verduras, e a obesidade aumentou 90%. E que quando você pega a população obesa e com sobrepeso e compara com a população com peso normal, a diferença de consumo calórico quase não existe, é só de 5 calorias. Mas a diferença de movimento de quem está ativo, quem está no peso e quem não está, é de 400 calorias por dia. Isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença, porque é balanço calórico. Então, assim, mas você tem um ponto. É muito mais fácil eu comprar alguma coisa industrializada do que preparar um legume, uma fruta que vai te dar ali um aporte de vitaminas, minerais e fibras muito maior. Né? Então, esse problema ele é multifatorial. Você tem que atacar em vários lugares. Você sobretaxar o produto industrializado, você está penalizando aquele que ganha R$ 1.500, R$ 1.600, porque para esse cara, R$ 10 no final do mês faz muita diferença. Aquele cara que ganha 10, 12 mil reais, R$ 10 ele vai continuar consumindo aquilo. Então a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito vulnerável, com muita necessidade. Regionalidades. Exato. Então, assim, você tem que ter uma... Não é fácil, se fosse fácil já teriam feito. O que me espanta é assim, as pessoas saberem que a conta não fecha e esse assunto não ser discutido. Se você tem 82% das crianças brasileiras sedentárias, país mais sedentário do mundo entre os adolescentes, e você tem mais de 95% dessas crianças em escola, como que o Ministério da Saúde não chegou na educação e falou, cara, a gente vai resolver o problema aqui na escola. E aí, vindo para cá, eu estava falando do modelo da Suécia. Lá na Suécia, como funciona? A criança recebe um relógio. E as funcionalidades dele só vão ser destravadas à medida que ele acumular um certo número de passos. Fantástico. Então, a criança chega às 7h30, 8 horas da manhã na escola e todas as aulas têm movimento. Aula de geografia, aula de matemática, aula de história, tudo vai tendo movimento. E aí começam a destravar. Ela pode ficar 5 minutos em mídia social,
E qual que é a ideia? Que às 2, 3 da tarde, quando ela volte para casa, ela já tenha dado 10 mil passos para estar tudo destravado para ela poder em casa fazer isso. Então, assim... E você já está aculturando, né? Você está criando uma nova sociedade, uma sociedade do futuro. Isso, e você está criando o hábito do movimento. Isso. Pô, que sensacional. E quando você pergunta lá, vocês estão fazendo isso por conta da obesidade? Também, mas mais do que isso. Saúde mental e aprendizagem. Você aprende muito mais dessa maneira. Então, a percepção que eu tenho é que a gente está indo para o lado oposto, porque a atividade física na escola hoje... Já não é obrigatório a partir do segundo colegial, entendeu? Isso. Então, assim... E quando existe, é muito largada, né? Não é uma coisa que tem um planejamento, uma programação. E quando você conversa com algum secretário de educação, eu me assusto. Eu já tive a oportunidade de conversar com pelo menos 2 secretários aí enfim, de educação, e eles falam, não, mas a gente precisa preparar a criança para o vestibular. Eu falei, amigo, ela vai aprender melhor desse jeito. O mundo diz isso há 20 anos. E a gente vai na contramão, entendeu? Ô Márcio, você fala, a marca Bem-Estar está muito associada a você e é sua, né? Porque você a construiu e desenvolveu todo esse conceito. Mas explica para nós, então, o que é o bem-estar? Mais um podcast, é isso? O bem-estar é interessante, né? Porque eu digo que tem uma diferença entre se sentir bem e bem-estar. Se sentir bem, a gente se sente bem, bebendo com amigo, fazendo um monte de coisa, só que a gente não pode esquecer que existem inúmeras doenças silenciosas. Então, quando a gente fala de bem-estar, claro que isso está atrelado a uma saúde emocional, a um momento agradável, mas tem que estar atrelado também a boas noites de sono, tem que estar atrelado ao que o nosso corpo foi programado para receber. Eu fiz uma entrevista ontem com uma neurocientista e ela falou uma frase que eu falo há 12 anos. Eu falei, você falar isso para mim é um prêmio. Eu falei, que eu falo que do pediatra ao geriatra, você vai passar por todas as especialidades médicas, todos eles vão recomendar movimento. E eu lembro que quando eu comecei a falar isso na palestra, tem mais de 12 anos, eu falava, e eles não falam isso para dar emprego aos professores de educação física. Eles falam isso porque o corpo foi moldado para ter movimento. Então, quando a gente fala de bem-estar, é importante a gente dar um mínimo de movimento. Quando a gente fala de bem-estar, é muito importante a gente respeitar o mínimo de horas que a gente tem que dormir. Então, aquelas pessoas que dormem menos de 6 horas... adoraria falar para elas que elas vão estar plenamente restabelecidas. Mas não é isso que a gente encontra, né? Quando a gente fala da alimentação, eu queria falar para as pessoas, comam tudo que você tem vontade, entendeu? Coma tudo que é bom na quantidade que você quiser. Não. Se tem uma verdade absoluta na nutrição, é que você ficar com um pequeno déficit calórico, isso te leva à longevidade, né? Quando você come muito mais calorias do que você gasta... débito e crédito, não tem jeito. Não tem como. Então, quando a gente fala de bem-estar, eu acho que a gente tem que falar muito em dar aquilo que o nosso corpo foi programado para receber. E uma das coisas mais importantes que o nosso corpo foi preparado, e a gente só sobreviveu por conta disso, é você viver em comunidade, é você se agrupar. O ser humano só sobreviveu porque ele teve a capacidade de se agrupar. Então, hoje, se tem uma relação muito direta do tempo de tela, é com diminuição das relações reais. E aí o estudo tradicional de Harvard, que já passa de 80 anos, que todo mundo fala, que ao final de vida, as pessoas mais felizes e que vivem mais são aquelas que têm mais amigos, mais convívio social. Exato, relações afetivas mais profundas. Não, muito interessante. Você começou a fala com a questão da saúde emocional. E você falou de empresas, né? O que a gente vê de casos, né? Bom, o medicamento mais consumido no Brasil é o antidepressivo. Eu vou fazer uma provocação aqui que eu faço nas empresas, né? Fiz num evento do LEAD semana retrasada e acho que as pessoas, na hora, ficaram chocadas e depois comecei a receber um feedback muito positivo. Se você pega uma empresa hoje, ela tem pelo menos 5, 6 programas de saúde mental. Ela tem inúmeros benefícios.
Essa mesma empresa, e tem uma condição de trabalho muito melhor do que ela oferecia há 20 anos. Só que há 20 anos, se você pegasse a CID de afastamento de doença da mente, era quase inexistente. E hoje é a principal, se não é a principal, é a segunda maior causa de afastamento, é saúde mental. E aí todo mundo fala o seguinte, poxa, a vida hoje é muito mais estressante. Eu discordo. Né? Eu discordo. Quando você pega o dado do brasileiro, que fica em média conectado 9h30 por dia, só perde para a África do Sul, sendo que 5 horas, pouco mais de 5 horas, é em mídia social, você está querendo se estressar. Você está procurando o seu estresse. Né? Você não é obrigado a entrar numa mídia social. E quando a gente fala de estresse, eu gosto sempre de trazer a realidade do meu avô e do meu pai. Por quê? Porque tem um estudo que diz o seguinte, você na sua idade, se você pegar o seu avô, quando ele tinha a sua idade, ele gastava entre 400 e 600 calorias a mais todos os dias. Né? E aí eu pego a época do meu avô. Pô, o cara é imigrante, veio no navio, chegou aqui, não tinha onde morar. Pô, vira motorista de praça, dirige 14 horas por dia, tem que criar 3 filhos, sabe? Não era estressante? Super. Ou pega meu pai, que, pô, tem que sair daqui, vai para Belo Horizonte, com recém-casado e filho, e tem que trabalhar e tem que fazer jornada dupla. Não tinha estresse? Né? Tinha que andar 10 quilômetros para chegar no colégio, volta mais 10 quilômetros. Quer dizer, hoje a gente tem muita facilidade. E a gente vai buscando esse estresse, né? E a gente pode falar de qualidade do estresse? Porque, claro. Quer dizer, você vai estar num estresse ali que conceitualmente não te agrega em nada. Exato. Né? Porque aquele estresse que você, pô, tô produzindo, Pô, eu tenho uma reunião, eu tô produzindo aqui para entregar um negócio, pô, eu vou entrar aqui no podcast com o Papini, dá um prazer, eu preciso me preparar, né? Claro que eu sobe minha adrenalina, claro que eu tô mais, né? O meu cortisol tá maior, mas assim, é um estresse bom, saiu daqui, você fala, putz, que legal. Missão cumprida. Agora, quando você tá lá, preocupado se você tem mais número de seguidor, se aquilo fez sentido ou não. Você está controlando uma pessoa, você está vendo a vida do outro melhor do que a sua, e aquilo está te abalando o tempo inteiro, e você não levanta a bunda, e você não se mexe mais, e o brasileiro dá 2.300 passos por dia. Entendeu? E aí eu digo, mas isso é muito fácil. Isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o meu corpo é programado para algumas coisas, você tem um órgão no seu corpo que é danado, que é o cérebro. O nosso cérebro, ele é o órgão mais eficiente para economizar energia. Se não fosse assim, a espécie não tinha sobrevivido. Então, 80% de tudo que você faz ao longo do dia é automatizado. Você não pensa para fazer. Né? Então, a gente aprende a automatizar porque você não quer decidir. A gente não gosta de decidir. Então, eu vou dar um exemplo, 2, 3 exemplos. Você chega para estacionar um carro, você vai procurar a vaga mais próxima. Assim que você estacionou o carro, a primeira decisão que você toma, sem pensar, é a entrada mais próxima. Se tiver uma entrada 10... Você fica rodando para buscar a vaga mais próxima. E quando você para, se tiver uma entrada 10 metros e uma 100, é automático, você foi na de 10. E não nasceu ainda o ser humano na face da Terra que quando vai subir uma escada rolante e ela está quebrada, ele fica feliz. A reação automática, esse é o nosso cérebro. Então, quando a gente tem um meio ambiente que a gente tem hoje, com muita tecnologia, com muito conforto, é tudo que o cérebro quer. Sim. O ser humano sempre fez movimento pela necessidade. O meio ambiente exigia isso. Hoje, o nosso meio ambiente não exige isso. Se você for num zoológico, você não vai ver um leão fazendo Cooper. Você não vai ver o elefante fazendo aula de crossfit. E aí, qual é o resultado disso? O elefante vive metade do tempo do que vive um elefante da savana. Pô, mas ele tem veterinário, ele tem comida todo dia, mas aquele meio ambiente é nocivo para ele. O meio ambiente que a gente tem hoje é nocivo para o nosso corpo, porque não estimula o movimento, excesso de comida, e o nosso cérebro não foi preparado para só vou comer até a fome. Não, o nosso cérebro come mais do que a fome. Tá? O hormônio da saciedade começa a ser produzido 20 minutos depois. E como você também não tem os outros hábitos, você desconta ali na comida. E assim, Papini, eu vou dar palestra, eu chego num resort. Cheguei lá para dar palestra. Aí tem aquele café às 7h30 da manhã. Tá todo mundo lá, aquela comida maravilhosa, tal. Eles vão para a plenária. Eu tenho até o horário da minha palestra, 10h30, tranquilinho.
sei lá, vou dar uma caminhada, vou fazer alguma coisa. Chego 10h15. Estou te falando que isso é muito comum. Tá na hora do quê? Do coffee break. Os Uma caras hora e meia estão depois de um café enorme. Isso. E aí eu chego... Pô, ontem isso aconteceu comigo. Eu entro na sala que eu tenho que ficar esperando, que eles montam para mim, cafezinho, bolinho, pão de queijo, tudo que eu gosto. E aí eu tenho que fazer muito sacrifício para não comer. E eu não estou com fome. Uhum. Aí eu chego na palestra e pergunto. Falei, quem aqui tomou café da manhã? Todo mundo levanta a mão. Só que eu vi todo mundo aqui no coffee break. Quem que comeu no coffee break? 90%. Aí você pergunta, fica com a mão em pé. Quem de vocês estava com fome? Então, o meio ambiente, essa rede de farmácia, há 4 anos, os 4 produtos mais comercializados lá eram Paçoquita Diet, Chocolate Diet, Mentos e Chicletes Waldo. Quem entra na farmácia para comprar isso? Até porque lá é mais caro. Então, por que eu estou te contando tudo isso? A gente nunca teve também tanto entretenimento, tanta informação disponível. Então, a gente começa a consumir mais do que a capacidade que o nosso cérebro tem de reter. A gente dorme menos do que precisa. Uhum. Basicamente, a gente, como durante toda a evolução da espécie, a gente está reagindo ao meio ambiente. Uhum. O meio ambiente está moldando 70% das pessoas acima do peso. E aí essa é a primeira geração na história da humanidade que não vai poder deixar se levar pelo meio ambiente. Vai ter que criar hábito, vai ter que colocar trava. Mudar o ambiente que vão encontrar. Por isso que é tão difícil, porque a informação é mega disponível, nunca teve tão disponível. Mas vou colocar uma pimenta aqui nessa história, porque você foi falando, e a gente está discutindo hoje em 2024, assim, que já é realidade, uma sociedade com inteligência artificial. Exato. Que tem um monte de coisa legal, acho que vem agregar... Mas isso não vai impactar muito mais para um ambiente que tende a levar para um sedentarismo? Total. E assim, eu lembro que eu entrevistei um urbanista nos Estados Unidos em 2018, chamado Jeff Speck. Uhum. E a gente falando de... Porque ele projeta cidades, prédios, para fazer com que as pessoas andem mais. Ele falou, olha, o desastre vem com um carro autônomo. Olha aí. Porque as pessoas não vão se importar em ficar 1 hora e meia dentro do carro, porque vão estar produzindo e trabalhando. E nem perceber o caminho. Não. Que é uma loucura, né? Você pega o Uber, você nem vê nada. Você fica com a cara no celular, você não olha mais para o lado de fora da janela. Assim, agora, você pega Copenhague, Amsterdã, eles mexeram no meio ambiente, as pessoas andam de bicicleta, andam a pé. Você vê o que está acontecendo na Suécia agora com as crianças na escola, na Finlândia. Você pega Singapura. Então, Singapura pega e te dá um smartwatch de graça. Você fala, não, que ganhei? Mas você tem que dar 7.500 passos todos os dias, em média, no ano, para ele ser de graça. Entendeu? Então, você começa a ver alguma coisa. O plano de saúde assim. Podia adotar uma medida dessa. Né? Eu sei que você já discutiu, vem discutindo. Que são estímulos, né? Tem um grande, talvez, um dos únicos cases desse de sucesso é na África do Sul, a Vitality, que é um aplicativo que está atrelado aí a operadoras de seguro de vida, que é exatamente isso. Deu 7.500 passos, ganha prêmio. Deu 10.000 passos, ganha prêmio. Porque você sabe que isso tem relação com expectativa de vida. Falando de expectativa de vida, mas não posso deixar de comentar, e você falou sobre longevidade. Né? A gente tem uma projeção, acho que é 73, 74 anos hoje o brasileiro? 76. 76 anos. Pô, melhoramos muito. Muito. Mas tem um indicador que não é só envelhecer com qualidade. Hoje a cabeça agora esse indicador. Isso. Tempo de dependência ao final da vida. Perfeito. A McKinsey disse que a gente não aumentou, desde a década de 70, a gente aumentou nossa expectativa de vida em quase 20 anos. E não aumentou um dia sequer o tempo de melhor qualidade de vida do brasileiro. Ou seja, temos um risco de ficar mais velhos, mas velhos doentes. A medicina evolui maravilhosamente bem. Nem deveria falar isso aqui, mas vou falar. O bom da gente discutir esses assuntos, que isso gera oportunidade. Eu lembro que há 2 anos, 3 anos, com a história do Ozempic, enfim, desses medicamentos, eu liguei para o meu irmão e falei, cara, aqui não vende, vamos comprar a ação desse laboratório.
Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque esse problema de saúde pública vai estourar. Pô, mais do que ganhei o dobro do dinheiro. Tá vendo? Porque esse é um problema de saúde pública. Né? Então, a medicina vai evoluindo, vai te dando condição. Antigamente, um paciente com câncer tinha uma sobrevida pequena. Hoje, ele vai tratando câncer e acaba morrendo de outra complicação. Né? Diabetes, você tinha um desfecho muito ruim e rápido. Hoje, você consegue levar isso por muito mais tempo. Então, assim, a medicina vai, sem dúvida nenhuma... eu posso falar por mim. Eu coloquei uma prótese de joelho. Somos dois. Somos dois. Também E olha como evoluiu. Eu coloquei uma prótese customizada, o cara tira uma ressonância do tornozelo, do quadril, do joelho, Fantástico. manda para os Estados Unidos, tira só a parte lesionada, vem um Lego, que, como diz o meu médico, o Dr. Moisés, qualquer um pode montar. Você junta ali, pá. Uma semana você está andando normal. Fantástico. O negócio dura 40 anos. Então, assim, o que limitava, quem colocou uma prótese há 20 anos sabe o trabalho que foi. Então, assim, a medicina evolui muito. Agora, com que qualidade a gente vai viver? Quem vai pagar essa conta? Exato. Porque estamos falando de saúde populacional, né? Não estamos individualizando saúde populacional. Muito bom, Márcio. Bom, a gente o problema do nosso podcast é que ele voa quando o assunto é bom. Você que é mineiro, a prosa boa. Pô, a gente tinha que conversar muito mais. Porque, assim, esse, Papini, é um assunto que ele é pouco discutido. Mas ele é muito importante. E as pessoas não querem discutir porque é muito incômodo. Então é mais fácil você jogar para frente, porque o problema dele não é imediato. Não é assim, eu não bebi água, eu vou ter problema. Ou buscar, né, Márcio? Muitas vezes, porque a gente está falando de saúde pública, falamos da sociedade como um todo, de hábito, impactos, chegamos na escola, vários exemplos, mas a gente está muito, nesse momento da sociedade, buscando fórmulas individuais. Então, são os 3 passos do sucesso, faço o jejum intermitente ou não. Acho que funciona no individual, mas a gente tem que começar a pensar nessas ações de maior impacto, né? E assim, uma das coisas que acontece muito com as mídias sociais é assim, você falar aquilo que é o consenso, não vai repercutir. Então, você vê, se você tomar isso ou isso, você vai dormir igual um bebê. Você não vai ficar com demência. Não é verdade. São coisas multifatoriais, entendeu? Poligenéticas. E aí, o que mais preocupa são profissionais de saúde. Exato. Pegando uma coisa isoladamente e querendo falar que aquilo vai resolver. Né? Então, a creatina agora, para a saúde... Meu, você come mal. Você dorme mal. Você é sedentário. Você acha mesmo que a creatina que vai fazer diferença na sua cognição? Então, assim... mas tem que ser discutido, Papini. Tem que ser discutido. Eu sinto muito falta de ter mais programas de saúde hoje, que nem se falou em TV aberta, em TV. Quando eu criei o Bem-Estar, em 2005, eu lembro da reunião que eu tive e amigo meu, diretor-geral ali da Globosat, virou para mim e falou, isso daí é Sport TV. Eu falei, não. Aí expliquei para ele, ele falou, faz sentido. E aí foi quando começou no GNT. Dali vieram vários programas em TV a cabo. Quando eu levo isso para a TV aberta, em 2011, eu lembro que o diretor do Fantástico falou, mas será que isso é assunto para a TV aberta? Logo, Medida foi um sucesso, logo veio o Bem-Estar na TV Globo, a Record lançou um programa E aí, Doutor, e aí todo mundo começou. Hoje ninguém mais fala nisso. Né? Tem que se discutir o estilo de vida. Perfeito. Muito bom, Márcio. Olha, temos uma lembrança aqui para você. Lembrança eu gosto. Isso aqui é a nossa caneca do Pode Colabora. Mas que maravilha. Se você estiver lá no escritório, lembrar de nós. Muito e a gente bom. termina com uma pergunta super fácil. Para você é moleza essa pergunta, né? Mas ela é bem abrangente, que é o que é saúde para você? Saúde para mim é ter autonomia. E eu não abro mão de ter saúde, é você todo dia conseguir fazer alguma coisa que te faz feliz. Boa. Então eu sempre pergunto para as pessoas assim, diferencie na sua vida o que te dá prazer e o que te dá felicidade. O que te dá felicidade, tenta todo dia fazer um pouquinho.
porque isso vai mudar a sua saúde. Vai mudar a sua saúde, entendeu? Então, assim, para mim, estar com meus cachorros, com minha família, sair com meus amigos no fim de semana, isso eu sei que me dá felicidade. Então, isso eu vou pôr na minha agenda. Isso é a agenda prioritária. E ter autonomia. Mais sono, boa alimentação. Cara, eu gosto, assim, a gente perdeu uma pessoa que, para mim, era uma referência. Que eu acho que a saúde deve muito a ele, mesmo ele não sendo da saúde, que é o Abílio Diniz. Sim, o Abílio viveu 87 anos com muita autonomia. Né? Você pode... mas não sei quem chegou a 90. Nos últimos 15... Porque a autonomia nesse aspecto é mobilidade, emocionalmente, né? Você não depender de ninguém ali em termos de cognição. E também é uma coisa que a gente fala pouco, né, Márcio? Mas eu sei que algumas operadoras Sul-América fez campanhas, que é também ensinar um pouco de educação financeira. Porque isso lá isso é na um pilar frente... fundamental para a longevidade. A vida custa mais cara depois dos 60. O brasileiro, em média, ganha mais do que gasta até os 54 anos. Pois é. Entendeu? E aí você fala, caramba, né? Como que eu vou fazer para me planejar quando eu não estiver ganhando mais o que eu ganhava antes? Você vai ter mais 20, 30 anos aqui. Né? É o que você falou, a expectativa de vida cresceu, né? Antigamente era 60, 65 anos. Então, assim, são discussões que nem se falou, não dá mais para pensar individualmente, você tem que pensar na sociedade, porque senão ela não é sustentável. Muito bom. Pessoal, para encontrar o Márcio, todas as mídias sociais, Márcio Atala. Márcio Atala, tá fácil. A gente tem aqui grupos de indústrias, empresas farmacêuticas, outras empresas do setor da saúde, que, né, eu acho que, olha aí, gente, super dica, mais que dica, conceito, né? E o Márcio sempre muito pautado no que tem de mais moderno e consciência. Então, a minha referência contigo é assim, mas você sempre traz um dado, não aleatório, mas você sempre se baseia muito na ciência, no que está realmente gerando de concreto e positivo para a sociedade. Então, eu tenho em você uma referência e obrigado mais uma vez por você ter vindo e já fica o convite para uma próxima conversa. Obrigado, quando quiser. Bater papo de saúde é bom, com amigo é melhor. Né? Obrigado, Márcio. Obrigadão. Valeu. Pessoal, falei que ia ser demais, gostaram, né? Então sigam aí o Márcio, quem não segue ainda, nas mídias sociais. E espero você no nosso próximo episódio do Pode Colabora Saúde. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.